da necessidade de fazer grandes investimentos em ciência, porque nem sempre o retorno é imediato, né? Essa é uma disputa política, uma disputa narrativa, né? Difícil de fazer, né? Enquanto isso, estão os bolsonaristas aí falando inventando fantasmas, censura, em vez de, e a gente está perdendo tempo em vez de estar falando sobre ciência, né? Isso é um pouco triste. Letícia, tenho pensado esses dias, eu sempre penso sobre a importância da ciência. Muito se fala, por exemplo, sobre a necessidade do Brasil se reindustrializar, que o Brasil primarizou muito a sua economia. Eu tenho pensado muito que o mais importante é a ciência, mais importante até do que a indústria, porque sem a ciência não tem indústria moderna. Hoje, mais que nunca. Né? Eu estava... e agora com essa questão da vacina, né, fica muito, muito claro isso. Não adianta você tem que ter uma indústria de biotecnologia, por exemplo. O Brasil precisa ter até para produzir as vacinas aqui, que a gente precisa, tanto para a Covid quanto para eventuais outras epidemias que surgirem. Espero que não, mas sabe que é muito provável que surjam. Tem que ter ciência, tem que ter pesquisa, né? Isso aí você acha é uma guerra também cultural para convencer a sociedade brasileira da necessidade de fazer grandes investimentos em ciência, porque nem sempre o retorno é imediato, né? Essa é uma disputa política, uma disputa narrativa, né? Difícil de fazer, né? Enquanto isso, estão os bolsonaristas aí falando inventando fantasmas, censura, em vez de, e a gente está perdendo tempo em vez de estar falando sobre ciência, né? Isso é um pouco triste. A gente está perdendo tempo com essa história de narrativas de censura, e a ciência brasileira, ela perdeu muito, né, nos últimos anos. O que temos hoje é quase irreversível, né? Por exemplo, há muitos equipamentos de laboratório em institutos de pesquisa, em universidades, que pararam e foram perdidos. E a gente teve uma época que estava tendo um bom investimento e a ciência brasileira deu um salto. Mas a partir do momento que foram feitos cortes diversos, né, esses cortes que se seguiram nos últimos anos, a gente teve uma perda que eu acredito, assim, ser irreversível, ou a gente pode demorar muitos anos para reverter isso. E o problema que, às vezes, muita gente não consegue pensar, né, o que o Brasil está fazendo, por que o Brasil está perdendo. O problema é geral, a gente não começa primeiro ali na base da gente não ter uma profissão de cientista regulamentada no Brasil para empresa tanto privada quanto pública. A gente tem a profissão pesquisador, que está junto com a profissão professor, e tem muitos cientistas que não querem ser professores, só querem ser pesquisadores. E aí a gente exclui um pouco ali, não se promovem vagas na área de ciência, a ciência parece que não é interessante, sendo que a ciência traz respostas, soluções para muita coisa do dia a dia da gente, traz tecnologia para o país, vai barateando os custos de muitos problemas, da resolução de muitos problemas que a gente tem na sociedade, mas o investimento ainda é baixo. E o que me dói muito também, sabe, quando eu começo a pensar, o Brasil investiu em formação científica para um monte de gente. A gente tem aí doutores, né? Eu terminei meu doutorado em 2017. Temos um batalhão de doutores no Brasil. Só que esses doutores não conseguem emprego no Brasil. Muitos estão indo para fora. Então, o governo brasileiro gastou para formar pessoas com um alto nível de especialização, mas o Brasil entrega de graça para outros países essas pessoas nas quais a gente teve aí um grande investimento para a formação científica. Isso dói muito. A gente não pode ser o país que forma pessoas altamente especializadas para não ficarem aqui.
Isso é bem, assim, triste, é uma realidade que se agravou nos últimos anos, essa fuga de cérebros que a gente fala. E hoje, infelizmente, a situação não está boa ainda, a gente já teve uma melhora, lógico, com a troca do governo melhorou bolsa, o nível, né, o valor de bolsas de pesquisas que estavam paralisadas, mas a gente tem aí, por exemplo, a iniciativa privada acabando, destruindo o mercado, na verdade, destruindo as universidades privadas, criando um mercado lucrativo com lucro a qualquer custo, e infelizmente o governo anterior acabou dando um aval para que isso acontecesse, já que, por exemplo, hoje a gente tem disciplinas online e aí as universidades deixam de pagar professores doutores, só gravam um videozinho, deixa lá para o aluno e a carga horária online é permitida pelo MEC, então tá tudo certo. Aumenta o lucro, aumenta a mensalidade dos alunos, paga menos professor, diminui o nível de professores doutores, o ensino privado, o ensino superior privado, está ficando muito ruim, está ficando precarizado e está se precarizando ano após ano. Ninguém está vendo isso. Eu que estou dentro de universidade e sei que isso está se agravando pouco a pouco. Eu sinto muito mesmo pelo Brasil tá tomando esse rumo, sabe, de pouca valorização da ciência, pouca valorização da formação científica, que numa época foi dada como a melhor opção para os jovens. Vamos estudar, vamos, o governo está ajudando, está incentivando, vamos estudar. Mas aí a gente não tem emprego. Aí você faz mestrado, doutorado, e aí você vai ter que trabalhar como? Você vai ter que trabalhar numa vaga de ensino médio ou numa vaga de graduação. Aí você perdeu toda a sua formação científica. O país perde, a pessoa que perdeu anos da sua vida se especializando também perde, e a gente vê aí o futuro do Brasil comprometido, né? Porque não tem uma progressão no desenvolvimento do país, né? É muito triste, porque a gente não consegue imaginar, às vezes, como que a falta de investimento em ciência pode agravar outros setores, mas se a gente for raciocinar, só por essa formação não está sendo aproveitada aqui no Brasil, em mão de obra para o Brasil, já é um problema muito sério, uma falta de desenvolvimento para o nosso país, né? Muito triste isso mesmo, sabe? Verdade. Deixa eu só trazer uma notícia aqui de última hora. Eu já trouxe antes, mas vou só trazer aqui, o pessoal está comentando muito. Não tem nada a ver com o que está falando, né? Só uma pausa para dar uma notícia, depois a gente volta a falar sobre a questão da ciência, que o Alexandre de Moraes mandou soltar o Anderson Torres, determinou medidas como uso de tornozeleira eletrônica. Então, essa é a notícia, pessoal, notícia de última hora, dando aqui, trazendo aqui para vocês. Mas vamos lá, eu quero continuar o papo aqui com a professora Letícia sobre ciência, que eu acho muito importante. Não, uma coisa que é importante, por isso que eu acho importante o seu trabalho também como divulgadora científica, porque é preciso convencer a sociedade, né? A sociedade move, uma democracia move por convencimento, né? Então é preciso que as pessoas sejam convencidas. Ou seja, porque elas convencidas, elas teoricamente vão votar, por exemplo, em representantes que também têm esses mesmos valores. Eu, como jornalista, para mim, a minha formação, eu sou jornalista, mas a minha formação é de alguém que sempre colocou a ciência em primeiro lugar, porque a ciência, por trás dela tem uma filosofia, né? Existe toda uma filosofia, uma série de valores que determinam o pensamento científico. O jornalista também, os valores são os mesmos, então são irmãos nesse sentido. E, por exemplo, você vê que às vezes as pessoas têm alguma dificuldade para entender o valor da ciência, mas a ciência está no cotidiano delas, né? Exato. Nem sempre, porque a imagem que as pessoas têm, às vezes, da ciência é só aquela imagem de um cientista com um tubo de ensaio, né, fazendo que aquilo, claro que é importante, que aquilo está descobrindo uma vacina, às vezes, né? Mas eu digo, não é só isso, né? Por exemplo, a pessoa pode estar descobrindo uma nova forma de transporte,
uma nova, por exemplo, você tem muitos estudos para como trens de alta velocidade, como eles estão fazendo no mundo todo, na China também está muito avançado nisso. Tem agora esse novo trem magnético, que ele flutua, vai a 600, 700 km por hora, tem até um novo aí que vai chegar a 1.000 km por hora, ou seja, você vai do Rio de Janeiro a Brasília em 1 hora, né, em viagem. Isso é ciência, você tem que descobrir uma forma de usar isso, isso é uma conquista para a humanidade, é uma conquista para o desenvolvimento nacional, se a gente conseguir, por exemplo, ter um sistema de transporte moderno, e tudo isso vai empregar muita gente, vai empregar os cientistas que estudam, porque para você fazer esse trem de alta velocidade, você tem que estudar física, você tem que ter um batalhão de físicos para entender como funciona fazer um trem sem fricção, né? E aquilo tudo, como o pessoal fala, gera vazamento de conhecimentos, né? O conhecimento vaza para outras áreas. Tem área você tem que encontrar o melhor material, e ajuda no sentido de todo mundo, porque um cientista que estuda biologia, ele vai pegar o trem, então vai ajudar na prática, ele vai pegar esse trem para ir, por exemplo, para uma universidade em Brasília. Ele vai poder, eventualmente, até morar no Rio de Janeiro ou em São Paulo e trabalhar em Brasília, né, num trem de alta velocidade. Né? Então, isso aí que as pessoas tinham que entender mais. É difícil. Assim, o que acontece, se a gente pensar, desde o momento que a gente abre os olhos lá, escova os dentes, tem ciência na pasta de dente que você está usando, né? Tem ciência até na nossa alimentação, tem ciência, de acordo com o que a gente se alimenta, a gente, quando quer ter uma alimentação melhor, a gente busca profissionais habilitados que estudam e que promovem esse conhecimento científico no nosso dia a dia. Tem ciência em todos os horários do nosso dia, a gente tem contato com alguma coisa que veio fruto da ciência. Só que é difícil enxergar porque essa distância da academia, né, dos institutos de pesquisa, do restante da população, foi sendo uma coisa que foi sendo criada com o decorrer do tempo e é difícil reverter, assim. E é difícil, às vezes, a gente falar que o cientista é uma pessoa comum que faz as mesmas coisas que você, que sofre com os mesmos problemas que você, né, que pega o metrô com você, que está ali convivendo em sociedade com você, e que o cientista, ele pode ser tão próximo de você mais do que você imagina, né? Assim como a ciência está próxima de você. Mas é difícil, principalmente, eu acho, porque a gente ainda tem uma formação científica muito baixa na nossa população. As escolas, né, a educação básica tenta, se esforça, tem muitos professores que se esforçam, assim, no máximo para tentar trazer uma formação mais sólida, e eu, durante a pandemia, aí, participei de muitas palestras que eu dei online para várias escolas do Brasil todo, isso eu achei bem legal, de professores bem empenhados que vieram atrás de mim, olha, vamos falar de vacinas para os alunos, você topa? E aí eu ia online, né? Eu não ia, mas online estava lá participando, ajudando estudantes do Brasil inteiro e as crianças e adolescentes super interessados. Então não é que o brasileiro não quer saber de ciência, é que o brasileiro não tem acesso ao conhecimento científico. O acesso é muito fraco ainda. A gente precisa fortalecer melhor isso. Desde o ensino básico, é necessário que a ciência esteja mais próxima dos brasileirinhos e das brasileirinhas, para que depois a gente tenha uma sociedade formada cientificamente num nível que a gente consiga, pelo menos, mostrar para a pessoa que aquilo que ela está lendo sobre a vacina é uma desinformação, uma fake news, e que não é verdade. Eu vejo, assim, pelas fake news que rolaram na pandemia, se boa parte da nossa população tivesse uma formação muito básica de ciência, muitas fake news que rolaram não iam colar na população, as pessoas não iam acreditar, porque elas iam falar, não, mas isso não tem sentido nenhum. Por quê? Porque tem um conhecimento prévio muito básico, mas tem um conhecimento prévio da formação que veio ali da escola, né? Então, isso que eu acho que falta muito para a gente mudar e para convencer o brasileiro de que ciência é importante,
mas, assim, falta também colocar a ciência como um ramo de atividade de desenvolvimento do país. Eu acho que essa prioridade foi dada num certo momento. Quando eu fiz mestrado em 2010, era assim, um sonho. A ciência brasileira estava decolando, estava coisa linda de se ver, assim. E aquele momento, que foi um momento de ouro, a gente viu, lógico, ali a ciência tendo a sua prioridade no desenvolvimento do país. Isso foi grande, isso foi importante, mas essa troca de governo, que, lógico, trocas de governo são saudáveis para a democracia, mas essa troca de governo e essa birra por destruir o que um governo anterior fez de bom, destruiu o nosso país, destruiu a ciência brasileira. Então, isso me deixa muito triste, sabe? A ciência é mais um ramo de atividade para o desenvolvimento do país, gera empregos. A gente tem, por exemplo, muitos reagentes que a gente usa dentro de universidades, de institutos de pesquisa, são todos importados, tudo de fora. A gente paga uma carga de imposto alta para ter o reagente aqui, paga-se o dobro do que se pagaria se morasse, por exemplo, no país que você comprou, que você importou o reagente, e o Brasil poderia produzir. Por que não produz? Por que não tem uma indústria desses reagentes que são necessários ali para determinada pesquisa aqui no Brasil? Porque não tem demanda. Mas por que não tem demanda? Não tem demanda porque a ciência brasileira tem pouco investimento ainda. A gente precisa enxergar ela como um ramo de atividade, capaz de fortalecer a indústria e também capaz de empregar tantas pessoas que se formaram, né, que tentaram ali uma carreira científica no país e que hoje, às vezes, estão desempregadas mesmo com um diploma de doutorado. Então, assim, é muito triste a gente ver que a mão de obra altamente especializada, que contou com um investimento alto da sociedade, todo mundo investiu nas pessoas que fazem mestrado e doutorado, instituição pública, todo mundo investiu nesses doutores do Brasil. E agora esses doutores estão indo para fora do Brasil. Então, quem está assistindo a gente, você pagou para muita gente se formar, mas essa mão de obra que poderia fortalecer o desenvolvimento do nosso país está indo para fora. Está indo para fora porque a ciência ainda não entrou, não colou na cabeça do brasileiro como uma área importante. Por isso que eu falo, assim, para quem eu tenho oportunidade. É dever de todos nós que entendemos isso fortalecer a ciência e explicar para os nossos próximos a importância da ciência, porque realmente muita gente não vê nenhuma importância, apesar da gente ter passado recentemente por uma pandemia e a ciência ficar aí com um brilho aí a mais, né? Mas mesmo assim, eu acho que a gente precisa trabalhar muito ainda para melhorar essa situação, né?